Bom dia a todos, meu nome é Adriano, sou professor, advogado e estudante de psicanálise. Pessoal, peço a gentileza de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês acerca da prisão em flagrante dentro do processo penal. Então, para quem não é da área jurídica ou para quem não é da área criminal, eu vou explicar um pouquinho e tirar algumas situações equivocadas que muitas pessoas, principalmente aqueles que não são da área jurídica, têm com relação à prisão em flagrante. Então vamos lá. O que precisa ficar bem claro no primeiro momento para vocês? A prisão em flagrante, na verdade, ela não é uma prisão que dá a culpabilidade, que já enseja a responsabilidade criminal do agente, no caso. A prisão em flagrante nada mais é que uma prisão cautelar. Dentro do processo penal, nós temos 3 prisões cautelares. A prisão em flagrante, tá? Que ela está prevista no artigo 301 do Código de Processo Penal e seguintes, e artigos seguintes. Temos a prisão preventiva, que nós não vamos entrar no mérito hoje, e a prisão temporária. Então entendam que aquela condenação que vocês veem às vezes nas redes policiais, nas mídias e jornais, a pena privativa de liberdade, que é a prisão, essa é totalmente diversa da prisão em flagrante, ou seja, a pena privativa de liberdade é a condenação da pena de prisão, tá? Onde já teve um processo transitado e julgado, com produção de provas, com todos os meios e recursos, né, assegurados ao acusado para se defender, e lá foi imposta no final a pena privativa de liberdade consistente na prisão. Essa é a responsabilização final do acusado, onde foi consagrada, né, a sua culpabilidade e a sua responsabilização criminal. No entanto, em que pese essas considerações, a prisão em flagrante, na verdade, ela não é uma responsabilização do agente, mas sim uma prisão cautelar que visa resguardar o processo penal, tá? Então, o que é a prisão em flagrante? Eu vou ler o artigo e vou interpretar aos senhores, deixando bem claro que aquela coisa, mas a prisão em flagrante ela tem que ocorrer em 24 horas, tal, balela. Não existe isso, a lei não fala em horário, em nada, ela fala em circunstâncias. E eu vou listar para vocês as diversas modalidades da prisão em flagrante. O artigo 301 diz: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então veja, que qualquer do povo pode dar a prisão em flagrante. Ou seja, sério? Então qualquer pessoa comum do povo pode proferir a prisão em flagrante? Pode dar voz de prisão em flagrante para outro? Sim, qualquer pessoa do povo. E principalmente os agentes policiais, entendeu? Podem fazer a prisão em flagrante. É comumente mesmo, no dia a dia, são os agentes policiais, o delegado, né? A autoridade, o juiz, né, competente, mas o promotor, o advogado ou qualquer pessoa da comunidade, se verificar, se constatar alguém cometendo um flagrante delito, qualquer do povo pode dar, com base no artigo 301, a voz em flagrante, certo? Então vejam que não é só limitado à autoridade policial, mas sim qualquer pessoa do povo. Artigo 302 fala: considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal. Então aqui a gente está falando do flagrante próprio. E vocês vão ver que o inciso 2 também, ó, ou acaba de cometê-la. Então considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, e inciso 2, acaba de cometê-la. Aqui, na doutrina, nós falamos que é o flagrante próprio, ou seja, o flagrante verdadeiro mesmo, legítimo. Por quê? Está cometendo a infração penal, ou seja, é no momento que você chega lá e o indivíduo está dando as facadas na sua atual esposa. Ou que ele acaba de cometê-lo, ou seja, você acabou de chegar lá e o indivíduo acabou de dar a última facada e joga a arma no crime e sai correndo. Então veja que nesses casos, nesses moldes, a gente está falando do flagrante próprio, ou seja, do flagrante verdadeiro. Quem estiver cometendo neste momento nos moldes ajustados pelo inciso 1 e inciso 2, será dada a voz em flagrante delito. A pessoa, no caso acusado, será presa em flagrante por essas circunstâncias. Tá? Inciso 3.
é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então aqui que vem aquela questão de 24 horas e tudo mais. Veja que aqui a gente fala do flagrante impróprio, ou seja, é o quase flagrante. Imagina que o indivíduo foi lá, deu as facadas na sua esposa e saiu correndo, deixou a arma do crime e saiu correndo e empreendeu fuga num veículo. Nisso, o ofendido ou qualquer pessoa que tenha presenciado ou autoridade policial já sai no seu encalço, com a viatura, em diligências, certo? E aí pode ser que às vezes isso demore 2 dias. Se tiver sendo feita a perseguição logo após o crime, como ali, ó, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, se essas buscas estiverem acontecendo, mesmo que seja depois de 24 horas e o indivíduo seja encontrado, será feito, lavrado, né, a prisão em flagrante daquele acusado com base no flagrante impróprio, que é o quase flagrante, nos moldes do inciso 3 do artigo 302 do Código de Processo Penal, certo? E tem o inciso 4, que é aquele que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então imagine que no caso, o indivíduo foi lá, deu a facada na sua atual esposa, saiu correndo, foi para um barracão, um local, né, próximo a uma ponte, e lá se escondeu com a arma, com a faca toda ensanguentada. Né? Desde que seja encontrado logo após, e esse logo após a lei não fala qual é o momento, quantas horas, quantos minutos, mas tem que ser uma circunstância que já logo depois a polícia tenha sido contactada, as autoridades, os agentes policiais já tenham saído em encalço na busca em diligências atrás do meliante, né, atrás do acusado, e nisso vamos supor que os policiais, né, empreendendo essa diligência, encontrem ele com a arma do crime toda ensanguentada, fazendo presumir que ele tenha sido o autor das facadas na sua esposa. Aí a gente vai estar falando que é o flagrante presumível, ou seja, fictício. É um flagrante construído pela doutrina e pelo legislador. Então, tanto na hipótese do artigo 302, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4, que é flagrante próprio ou flagrante verdadeiro, o flagrante impróprio, que é o quase flagrante, ou o flagrante fictício, que é o flagrante presumível, será lavrada a voz, né, de prisão em flagrante daquele acusado e ele será conduzido à delegacia. Lembrando que é apenas uma prisão cautelar e não uma responsabilização do indivíduo. Então, muitas vezes, quando vocês veem na notícia, o indivíduo foi preso em flagrante, ele não está sendo responsabilizado ali ainda. Simplesmente, as circunstâncias que eu listei aqui fizeram que fosse, no caso, lavrada sua prisão por estar cometendo em flagrante. Então, por uma cautela para resguardar a instrução processual penal, para resguardar que o processo possa caminhar de um jeito correto, é lavrada sua prisão em flagrante. Mas veja que essa prisão em flagrante, ela não pode perpetuar por muito tempo. Vocês vão ver que necessariamente, no artigo 310 do Código de Processo Penal, ela deverá ser convertida ou, no caso, ser relaxada a prisão ou, no caso, conceder a liberdade provisória. Veja que vou ler para vocês para ficar mais fácil e depois vamos fazer a explanação e interpretação do artigo. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, veja, 24 horas após a prisão em flagrante, o juiz deverá promover por meio de videoconferência em tempo real ou virtual a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o Ministério Público. E nessa audiência, o juiz fundamentadamente deverá proferir a seguinte decisão. Então veja, logo após realizada a prisão em flagrante, o indivíduo vai ser recolhido a uma prisão e 24 horas depois, no máximo, necessariamente, tem que acontecer a audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, não vai ser também analisado o mérito do crime, se ele é realmente culpado pelo homicídio, se ele é culpado pelo tráfico de drogas, se ele é culpado pelo furto, se ele é culpado pelo roubo. Não. O juiz ali, ele vai simplesmente verificar se estão presentes ou não, os requisitos que ensejam a manutenção dele para prisão preventiva ou se os requisitos autorizam que ele possa responder o processo em liberdade.
Então, o inciso 1 ele pode, na audiência de custódia, relaxar a prisão ilegal. O que seria uma prisão ilegal? Se após 24 horas não ocorrer a audiência de custódia, o advogado ele pode, no caso, relaxar, entrar com pedido de relaxamento de prisão. Por quê? Porque a prisão já é ilegal, ela extrapolou o prazo previsto em lei. Então, isso é uma das decisões que o juiz pode dar. 2 é converter a prisão em flagrante em preventiva. E aí tem que ver se estão presentes os requisitos do artigo 302 do CPP, que eu não vou adentrar no mérito aqui agora. Então, se tiver presentes os requisitos, né, que autorizam, no caso, a prisão preventiva, porque a flagrante ela tem que ser convertida de qualquer jeito em preventiva, ou vai ser concedida a liberdade provisória. Então tem que ver se ele, no caso, está tumultuando o processo, se ele está coagindo alguma testemunha, enfim, lá tem os incisos, não vou adentrar, como eu disse, no mérito, para verificar se estão presentes a preventiva, né, os requisitos da preventiva, ou se não cabe também outras medidas cautelares diversas, né, da prisão preventiva, ou seja, medidas cautelares diversas da prisão, no caso que seria preventiva. Então, se for possível, se for factível que o juiz veja que cabe outras medidas cautelares diversas, como não se ausentar da comarca, ou uma prisão domiciliar, enfim, essas medidas elas são diversas da prisão preventiva. Se presentes isso, não precisa ser decretada preventiva. Mas, do contrário, se estiverem presentes os requisitos da preventiva e não tiverem outras maneiras diversas da prisão, então ele converte o flagrante em prisão preventiva e aí, mais uma vez, a prisão preventiva não é responsabilização ainda do acusado, simplesmente uma outra prisão cautelar que vai fazer com que ele responda o processo recolhido preso na penitenciária. Mas pode ser que lá amanhã possa ter uma sentença absolutória, né, absolvendo ele, declarando a inocência dele ou por outro motivo. E o inciso 3, que é conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então o juiz ele pode também, na audiência de custódia, conceder a liberdade provisória. E veja, muitas pessoas também confundem isso. Ah, mas o indivíduo foi preso em flagrante, agora o juiz já soltou ele. Pessoal, a liberdade provisória também não quer dizer que ele está sendo inocentado, que ele está sendo absolvido pelo juiz. Como eu disse, na audiência de custódia não se analisa o mérito da questão, mas simplesmente verifica os requisitos para que ele possa responder o processo em liberdade ou preso. E se o juiz entender que ele não representa um risco para a sociedade, que estão presentes também os requisitos ali da liberdade provisória, com ou sem fiança também, que pode ser o caso de ter fiança ou não, ele vai responder o processo em liberdade. E isso também, do mesmo jeito que eu falei da preventiva, isso também não implica que lá na frente ele vai ser inocentado. Pode ser que lá na frente, né, tenha a prova robusta da sua culpabilidade, tanto da autoria delitiva, tanto da materialidade delitiva, e ele pode receber no final uma sentença condenatória e uma pena privativa de liberdade, que aí sim dará ensejo à prisão, à sua responsabilização criminal. E do mesmo modo, como eu disse, às vezes ele vai responder, né, o processo preso, às vezes a prisão em flagrante ela será convertida em prisão preventiva, o indivíduo às vezes fica ali durante toda a instrução processual, durante todo o processo respondendo, processo preso, recolhido na penitenciária, e ao final pode ser que o juiz venha proferir uma sentença absolutória e inocentá-lo, e o réu vai ganhar a sua liberdade novamente. Então, para desmistificar tudo isso, é que eu vim trazer essa aula, esse vídeo de hoje, esse conhecimento, para explicar que a prisão, tanto a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, elas são prisões cautelares. O que é isso? São prisões que visam atender, a resguardar o desenrolar da instrução processual penal. Elas visam garantir que o processo criminal possa trafegar de uma maneira estruturada, de uma maneira idônea, sem atrapalhar, sem, no caso, trazer riscos para a sociedade. Mas ali não se está discutindo o mérito da demanda, se o indivíduo ele é culpado ou não dos atos que ele cometeu. E aí sim, só no final, com uma sentença condenatória e imposta, no caso, uma pena privativa de liberdade, aí sim nós estaremos falando da responsabilização criminal do indivíduo. E aqui também podemos listar os tipos de flagrante, né? Flagrante próprio, flagrante impróprio e o flagrante presumível, para vocês compreender o que é uma situação de flagrante pela lei e também que, se não era sabido por vocês,
né, de acordo nos moldes do artigo 301 do CPP, qualquer do povo pode dar voz em flagrante para qualquer um que esteja cometendo crime. Tá certo? Então, espero ter sanado a dúvida dos senhores. Mais uma vez, a intenção é sempre fomentar o conhecimento jurídico, né, o saber jurídico, tanto para aqueles que militam na área jurídica, tanto daqueles também que não são da área jurídica. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, deixe o seu like e compartilhe para outras pessoas, para que possa realmente dar frutos desse trabalho, esse legado que eu quero trazer na sociedade, que é municiar a sociedade com o conhecimento jurídico, que é um conhecimento que não é ministrado às pessoas, a não ser aqueles que adentram as cadeiras, né, da faculdade de Direito. Tá certo, pessoal? Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.